Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje de retorno ao programa alguém que nós estamos muito, mas muito saudosos. Germano Rigoto. Eu também. Primeiro programa de 2017 que eu participo, não tenho participado na praia, programas que eu fiquei sabendo aqui que o Paulo Sérgio tem apresentado até lá de Atlântida. Não fui convidado para esse programa. O senhor de Santa Catarina. Não, mas eu com certeza participaria. Lá em Palmas, é Palmas, né? É, governador Celso Ramos. Celso Ramos. O Eugênio Correia está lá também. Com certeza eu participaria do programa, mas com esses convidados de hoje eu estou muito bem aqui. Palmas é o Eliseu Padilha, né, que é Palmas. Não. Não, é o Eliseu Padilha, tem casa em Palmas. Não. E agora o Eugênio Correia está lá também. Não, o Eliseu não. O Eugênio Correia da DC7. O Eliseu e Florianópolis, não Palmas não. Palmas é uma praia muito pequena que cresceu rapidamente. Mas ela surgiu pequenininha, 40 e poucos quilômetros de Florianópolis, e agora teve um crescimento absurdo. E adivinha, doutor Luiz Pereira Lima, quem é que veraneia lá? São as alta patentes. Não, eu passo por lá às vezes. Só alta patente. Eu passo por lá às vezes. Não tenho o tempo que alguns amigos têm de veranear e fazer algumas receitas. Não, o meu veraneio, todo mundo sabe, é sábado e domingo. É esse o meu veraneio. Não tiro férias. O meu também. Não tiro férias. Também. César Pacheco retornando também ao programa depois de uma longa ausência. É um prazer, Paulo Sérgio, estar aqui, repetindo o que o governador falou, é uma mesa tão seleta, nosso amigo Luizinho. Hoje descobri que ele é colorado, o pai dele era um grande gremista, foi conselheiro do Grêmio, foi meu contemporâneo nos anos 70 no Conselho do Grêmio. E eu queria te dar uma informação, Paulo Sérgio. O Eugênio Correia hoje está em Abu Dhabi. O Eugênio? O Eugênio da DC7? DC7. Mas estava conosco na praia no fim de semana. Mas ele é muito... Ele não deve falar para as pessoas, mas eu sou amigo dele no Facebook e ele postou hoje que estaria em... Então já tinha para lá? Não, hoje é terça-feira, ele deve ter ido no sábado, máximo ontem, chegou... Saindo de São Paulo, Abu Dhabi não é tão longe assim, claro, né? Não é... meio eu já estou imaginando que eu fui com o Alexandre Grandene para lá, com a Luísa Ribeiro. Não sei, é porque eu não sei, parece que a Emirates está colocando agora aquele avião super moderno, o 380, né, de 2 andares, vai a partir da semana que vem em Guarulhos. Eu viajei de Dubai para Pequim e depois de Dubai para Xangai naquele avião. Mas eu estou te dizendo que vai ser colocado a partir de início de fevereiro, mês de fevereiro, já tem inclusive os fingers lá em São Paulo para receber esse avião, que tem que ser fingers especiais. Nós estávamos na Copa do Mundo em 2010 e foi o primeiro aeroporto a receber, depois de Londres, esse avião, porque tem necessidades especiais, é como se fosse um Boeing 747, mas só que é todo de 2 andares. Então, até eu achei que talvez ele já tivesse ido nesse avião aí, porque o Eugênio é um avião, né? Como diria o Roberto Carlos. É verdade. É um grande amigo aí. Em Porto Alegre é um verdadeiro aeroporto. Aeroporto Alegre. Aqui só tem aviões. O Roberto sempre diz no show dele. Mas eu estou vendo que combinando do sapato, meia, não vou falar nas cuecas que eu não... relógio mas também. Relógio, tudo azul, inclusive o cabelo... É rinçagem isso? Não, é um shampoo comum. É o óculos azul? Não sei, eu tenho uma preferência pelo azul muito grande. Mas olha no vídeo como fica o teu cabelo. Inclusive os presentes que eu dou para os amigos, né? Eu lembrei de um amigo que não fala contigo desde o Natal. E trago sempre os presentes azuis. Aliás, obrigado pela gravata aqui, espetacular, que eu ganhei de Natal de um amigo meu. É claro que tricolor, azul, preto e branco, claro. Tricolor. O senhor queria saber qual é o produto, governador? Não. Não, a curiosidade eu acho que foi tua. Eu estou querendo saber. Dá o nome aqui do César Pacheco disse que é apenas um shampoo. Dá o nome. Na prateleira do supermercado, shampoo para cabelos secos. Não tem nada demais assim. Não, mas eu pensei que era rinçagem, né, que chama. Não. Luiz Pereira Lima.
Antes de falarmos da carta, já está adentrando o gramado, está no aquecimento Pedro Westphalen. Né? Aliás, o mais legítimo representante do PP, para dar uma ciumeira no Jerônimo Gergen. Né? Aliás, o PP internamente está em guerra, depois ele vai contar para nós, gente, o que está acontecendo com o PP gaúcho. Mas, governador, o presidente da República sugeriu as Forças Armadas dos presídios para alguma função nos presídios? Olha, que eu não entendi bem. Olha, na verdade, o governo federal, tardiamente, e não é este governo, os governos, tardiamente, saudando o secretário Pedro Westphalen, mas tardiamente o governo federal entrou nesse processo de buscar uma política que ataque o problema do sistema prisional. Deixar para os estados isso é acreditar que os estados tenham condições efetivas de resolver esse problema por si só, dentro da situação fiscal que vivem os estados. Então, o governo federal demorou muito para sentir que realmente esse problema, a falência do sistema prisional, exigia uma ação forte, que começava pela União, puxando estados e municípios para um grande entendimento. Aí acontece o problema em Manaus, acontece o problema em Rondônia, continua acontecendo o problema em Rio Grande do Norte, em Natal, está lá o presídio tomado, simplesmente os apenados lá no telhado tomaram conta do presídio, as forças policiais estão só fora do presídio. Mas aqui também. Mas o que aqui ocorre? Também, mas o que ocorre? Esse problema do sistema prisional é nacional, a falência do sistema prisional é algo que é no Brasil inteiro. Então, a ação que o governo agora está anunciando é a ação de reunir hoje com os secretários de segurança do Brasil inteiro, liberou recursos não apenas para os 5 presídios novos que serão construídos, 5 presídios federais, tá? Um aqui no Rio Grande do Sul, mas também hoje liberou recursos, que se deveria ter liberado há muito tempo, para controle de telefones, bloqueadores de telefones, tá? Para tornozeleiras eletrônicas, afinal, uma série de equipamentos que vão ser adquiridos e vão ser entregues aos estados. Ao lado disso, o que anunciou o governo? A criação de um grande conselho de segurança para cuidar, junto com os governos, dessa questão dos presídios, analisar a situação de cada estado e ver as ações que devem ser tomadas em cada estado, e anunciou junto a possibilidade, convocado por um estado, as Forças Armadas ajudarem na revista dos presídios. Por exemplo, as forças policiais entram, as Forças Armadas dão cobertura para a revista dos presídios. Eu não vejo... Vamos botar esses meninos aí que estão servindo o exército. Eu não vejo que Forças Armadas tenham essa função. Por mais que a Constituição diga que as Forças Armadas devem manter a ordem, deve garantir a ordem pública, pode ser convocadas para ações de garantir a ordem pública e a segurança, eu não vejo que essa seja a função de Forças Armadas. Nem da Polícia Federal, nem da Marinha, nem da nada. De qualquer forma, Paulo Sérgio, não é que as Forças Armadas vão ficar dentro dos presídios. Elas convocadas, digamos, atendendo um chamamento de algum estado, o governo federal pode disponibilizar para garantir a revista nos presídios. Quer dizer, entram os agentes penitenciários, entram as polícias militares, polícia civil, o que seja, e as Forças Armadas dão cobertura a esta revista. Não é que elas vão ficar dentro de presídio. Sim, não. De qualquer forma, não acho que Mas vamos botar um soldadinho lá, esse soldado. Não é a função de Força Armada. Que incorpora, que é isso. Mas é preocupante a situação. Agora, tem uma corrente, doutor Luiz Pereira Lima, já saudando o secretário Pedro Westphalen. Prazer muito grande. Que estaria aplicando recursos nas estradas gaúchas, aliás, melhorando muito, todo mundo elogiando ainda. Que bom, que bom. Melhorou bastante. São recursos do governo do Estado, recursos federais, projetos do atual governo ou vem lá do Tarso Genro? Não, o dinheiro é do Tarso Genro, parte dele, né? Não havia projetos para a execução desses trabalhos, e até perderíamos isso aqui. Alguns recursos do governo federal, da CID, e alguma coisa também do governo estadual, muito pouco, mas alguma coisa assim do governo estadual. Mas é uma programação que está andando muito bem. Já recuperamos no ano passado 1.400 quilômetros de estrada, esse ano outro tanto serão recuperados e mantidos por 5 anos. Estamos aí com o processo de concessão para ser iniciado e uma modernização da EGR. O quadro hoje é outro, o quadro hoje melhorou bastante. Ainda tem muitas ações a serem feitas, até porque o nosso quadro de estradas era um caos, um quadro completamente
impróprio, o Estado que fundamenta o seu transporte, 85%, meu caro Luiz Prazer, a gente vê aqui Rigoto, César, nas estradas e não as tem, né? Não as tem nas menores condições. Enfim, mas... Você gostou da minha gravata? Gostei também, Ganhei tricolor. de um amigo meu que trouxe, Tricolor. trouxe dos Estados Unidos. Tricolor. Tricolor. Está na moda. Está na moda. É uma camisa de primeira. Série A. Uma camisa de Série A. Camisa não, gravata. Gravata de Série A. Gravata de Série A. Sacanagem. Mas esse processo do crime organizado lá em cima das cadeias, isso é droga, no fundo, sem dúvida nenhuma, já foi conceituado. E é uma nova rota da droga para o Brasil. Com a paz da Colômbia, que foi negociada, ficaram milhares de desempregados de armamentos a entrar no Brasil. E é uma briga de facções. O PCC, o Comando Vermelho, ele tem também no Norte, no Rio Grande do Norte, o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, que tomaram conta do país, e a briga é pela rota. É a briga pela rota. O Comando Vermelho, ele terceiriza, tem franquias, eles têm franquias nos estados, lá no Norte não, lá no Norte tem as próprias facções criminosas, muito potentes, com muito dinheiro, com bilhões de reais, e envolvimento de todo tipo de agente público, advogados, médicos, políticos, enfim, jurídicos, toda a área possível. Então, o processo eu li essa semana uma reportagem do teu amigo, Sérgio Litigói, meu amigo, meu primo-irmão, na Veja. Aliás, o general Litigói, eu acho que pisou na bola. Ele literalmente... Sobre o quê? Ele fez uma crítica aos seus antecessores generais, inclusive o jornal Elito. Não, acho que ele falou uma coisa certa. É a acusação de um problema sistêmico. Não, mas isso é determinação de não ter as câmaras no Palácio do Planalto, é do governante. Isso você vai desculpar. Isso é determinação de quem está governando. General Lelito não, mas ele podia ter se demitido. Eles podiam ter se demitido. Claro. Mas não colocar lá as câmaras a determinação de quem não quer que haja documentação de nada. Quem não tem, lá na Assembleia nós temos câmara de monitoramento. Eu achei ruim ele ter falado. Né? Não, bom, que ele exigir que tenha, tudo bem. Agora, isso não pode... A entrevista dele eu achei ruim. Admiro muito o general Litigói, gosto muito dele. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer, nós vamos começar a falar o que pensamos. E o que está acontecendo e por que aconteceu. Bom, se você falou o que pensa... Não, eu acho que moderadamente dizer a realidade dos fatos. Até porque se hoje existem demandas no Palácio de quem entrou e quem não entrou, nada foi registrado. Desde 2009. Aliás, o general Litigói é seu primo, né? Primo irmão. E é uma das cabeças mais brilhantes desse país. Né? É verdade. Gostaria que vocês mandassem um abraço para o senhor Roberto Idiarte Nogueira, de 90 anos, aqui do Laranjal, em Pelotas, que assiste assiduamente o programa de vocês. Está assistindo agora e gosta muito do governador Germano Rigoto. Por favor, mande um abraço a ele. Muito obrigado. Um abraço. Tem outra pessoa, viu, Paulo, que está assistindo. Teve um pequeno acidente também. Um amigo que está se recuperando de um pequeno, que é o Terílio Esgandela. Ele e a dona Julieta, eu quero mandar um abraço muito carinhoso. Eles estão nos assistindo nesse momento, ele está se recuperando de um acidente leve, felizmente, mas um abraço carinhoso para eles também. Eu, outro dia, mandei para o governador José Ivo Sartori um vídeo que eu recebi do presídio, lá onde o Internacional vai jogar. Como é que é? Vai jogar em tanto lugar de segunda divisão. Também não sei. Eu tenho aqui o presídio exemplar, os presos indo para o trabalho, trabalhando, fazendo modulados de concreto. Eu posso até ver. Eu vi até o Rio Verde. Lucas do Rio Verde, que o prefeito é gaúcho. O pessoal sai para trabalhar de manhã, faz o trabalho, volta à noite. É uma colônia gaúcha. O prefeito é gaúcho. É o Luverdense, tem um time lá que o time Luverdense é de um gremista. Ele tem Grêmio no nome, ele botou... Técio botou Técio Gremista da Silva, vamos dizer. E ele é o dono do Luverdense. É mesmo? Luverdense. Foi o que disputou com o Caxias, tirou o Caxias e subiu. É uma zona de muitos gremistas. Eu estive lá com o Grêmio, uma zona de muitos gremistas. Glacino Rotini, de Caxias do Sul, por isso que eu me lembrei. Ele diz aqui, por que vocês não botam esses bandidos a trabalhar, cometem crime, já com a intenção de deixar a família recebendo salário? Façam eles merecerem o salário deles e da família. Exemplo do Lucas do Governo, está perfeito. Exato. Todo mundo sabe disso, mas por que não trabalha? É que a lei protege, os direitos humanos protegem o direito deles trabalhar ou não. Politicamente correto. O problema, Paulo Sérgio, é que é muita reunião e pouca ação. Verdade.
E há um evento, morreram aí 100 e poucos presos, 100 e poucos, na verdade, marginais. Né? Morreram, sim, foram degolados, que é o pior, a banalidade da morte de separar a cabeça do corpo. Isso é muito pouco, muito pouca gente morreu perto do que essas mesmas pessoas estão fazendo todos os dias no país. Todos os dias os que estão aqui fora matam mais do que aqueles que estão lá dentro. São números. Fim de semana em Porto Alegre, em Lucas do Rio Verde, em São Paulo, em qualquer lugar do país, este mesmo grupo, que naquele momento está enclausurado, está matando fora do país. Com marginal, não existe entendimento. É como querer ter entendimento com terrorista. Como, aliás, a ex-presidente quis ter um diálogo com os terroristas lá do Al-Qaeda. Quando a gente não tem entendimento. Eles entendem o que eles fazem, que é a bala. Só existe uma maneira, eles saberem que tem chance de morrer. Quem é que o presidente quis ter relacionamento com o Al-Qaeda? Ué, o presidente Dilma disse que o que estava faltando ao mundo ocidental era um diálogo com os terroristas para que abrandassem os seus crimes. Era diálogo com terroristas, talvez por identidade dela com os terroristas. Mas não. Então, isso não existe. Foi declarado agora, hoje pela manhã eu ouvi o governador do Rio Grande do Norte, dizendo que fez um presídio lá, que o presídio foi literalmente destruído pelos marginais. Então, veja... Mas porque o Estado não está no presídio. Não adianta fazer a obra e o Estado entregar. Aqui, tu acha que o Estado domina o presídio aqui? Mas por que não domina? Porque quem domina são não os pode presos. nem puxar o cabelo deles. Domina pelos presos. Não pode puxar o cabelo. Lá em Manaus, por exemplo, era privatizado. Não era privatizado o presídio. Ué, como não? Privatizado é outra coisa. Aqui não era privatizado. Tinha um controle de uma empresa privada. 50 milhões... Bom, isso é outra coisa. Ué, mas o Odebrecht também ganhou. Isso quer dizer que privatizar não quer dizer nada que esteja isento de corrupção, longe disso. Então não dá para privatizar. Na verdade, essa questão da privatização não é a privatização ou não que significa a solução para presídio. Não. Agora, que realmente o presídio de Manaus é um exemplo que alguns defendem que a privatização dos presídios pode ser solução, um apenado em Manaus custa para o Estado R$ 4.100. Um apenado no Rio Grande do Sul custa R$ 2.000. A manutenção dele por mês, custo mensal. E este presídio de Manaus realmente é administrado por uma empresa privada e mostrou que realmente não controlava absolutamente nada. Então não é a questão de privatização ou não. Os funcionários da empresa não é a questão de privatização ou não que resolve o problema do sistema prisional do Brasil. Mas eu não coloquei isso, né, Paulo? E outra coisa, não é para a gente colocar que quem está dentro de um presídio é uma pessoa que merece morrer pelos crimes que cometeu. Tem gente dentro do presídio, e esse é o problema do sistema prisional, que cometeu pequenos delitos e está lá junto com marginais de alta periculosidade, misturado e sendo uma escola para sair de lá criminoso, que não era. Por exemplo, dou um exemplo. A nova lei que, com relação ao combate ao narcotráfico, pega um mula. O que é o mula? O mula é alguém que foi contratado por um traficante para levar uma droga. Às vezes, uma pessoa de 17, 18, 19 anos, para levar uma droga, de 17 anos não, está no Palácio de Buckingham. 18, 19, vamos lá. Aqui. Este é preso como traficante e simplesmente é colocado junto com marginais de alta periculosidade. Como é que ele vai sair de lá? Há possibilidade de recuperação? Não. Então, o problema do nosso sistema prisional não é apenas a construção de mais presídios. Então, o senhor é favorável que liberte 30%, 40%? Só um pouquinho, não sou eu que estou favorável. Se nós pegarmos o que está fazendo a ministra Carmen Lúcia, ela está reunindo os presidentes dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça de cada estado. A Ordem dos Advogados está fazendo um mutirão para exatamente fazer essa separação de quem não é criminoso de alta periculosidade, ou que já cumpriu pena. Tem gente que já cumpriu pena e que continua dentro do presídio, e que teria que estar já liberado porque já cumpriu a sua pena, porque não é um
prisioneiros de alta periculosidade. Então a gente tem que entender que o problema do sistema prisional, a falência do sistema prisional, tem a ver com isso, com essas facções que tomaram conta, com a falta de presença do Estado, e quando eu falo Estado, não se jogue a responsabilidade só para os Estados, começa pela União, passa pelos Estados e chega no município. E pela família. Exatamente. Família. Então, Paulo, eu diria o seguinte, não é... Mas o que tem que fazer hoje à noite, governador? Hoje à noite? Hoje à noite. Bom, não é amanhã. Não é hoje à noite. Não é hoje à noite. Aquela história de fazer 5 grandes presídios para Não, exatamente... o senhor não vai fazer 5 grandes presídios hoje à noite. Não, mas hoje à noite não tem como fazer. Como não tem? Não tem como fazer. Hoje à noite, o que tem que ser feito? Eu acho que o governo tem que ser um pouco mais ostensivo. Tem que ter ostensividade. Nesses casos tem que ter ostensividade. Não pode ser mais passivo, não pode ter passividade nesse processo. Não pode. Porque não há mais limites. Sim, mas então hoje à noite... Não. Está me entendendo, Pedro? O que vai acontecer? Hoje à noite. Hoje à noite vão liberar 30% dos presos. Esse é o problema. Esse é o problema. Vão liberar os presos, então libera todos do presídio, que eles não vão matar lá dentro, vão matar lá fora. Não. Então, é simples. É avisar que, se fizer isso... Vai ter punição. Aumenta a vaga no presídio, mas de compensação vai voltar no cemitério. A punição ao presídio que está sendo problemático, o presídio. Isso vai sobrar para a população. A população... Está sobrando. Está sobrando o quê? O que fizeram? Desarmaram a população com aquela lei de desarmamento. Foi feito um plebiscito, um referendo, foi ganho. Como o PT gosta muito de votos, ele não respeitou esse plebiscito aí das armas que não foi aceito. Quando ele ganha. Sim. Quando ele ganha, ele quer eu recebi e-mail dizendo que eles não votaram no Temer. Como que não votaram no Temer? A vice-presidente, todo mundo do PT que votou no Dilma votou no Temer também. Se deu 80-20 no plebiscito do armamento e o PT não obedeceu o plebiscito, ele está indo contra 80% da população. Claro. Ele perdeu 80% dos votos. O que vai sobrar para nós? O que vai sobrar para nós, simples mortais, pagadores de impostos, pessoas que trabalham? Cada fim de semana aqui na Zona Norte morre 40, 45. Eu estava comentando com o Paulo Sérgio... Deram 60 tiros num cara hoje. Agora à tarde. Antes do programa eu comentava com o Paulo Sérgio que quando houve a Revolução Farroupilha, que comentava-se que se degolava os inimigos, eu era menino, aquilo para mim era impossível, eu não acreditava naquilo. Hoje se banalizou a morte, se banalizou o corte de pescoço das pessoas. É para agredir. E qual é a punição? Você vai nos Estados Unidos, você vai nesses lugares, eles não acreditam que possa haver isso aqui. Mas qual é a punição? Não tem punição. Para esse pessoal? Não. E eles sabem... O Rio Grande do Norte está há 3 dias com o pessoal em cima no presídio lá. A polícia vai tirar isso lá e botar onde? As autoridades. Quer dizer, é um contrassenso. O que deixaram acontecer o que está acontecendo hoje? Não houve preparação. Teremos que construir escolas. Vai ter alguém que vai dizer, como dizia o Darcy Ribeiro, primeiro vamos construir escola para não ter que construir presídios. Mas só que hoje nós estamos carentes de presídio. E o doutor Luiz falou certo. Para hoje à noite nós precisamos de uma solução. Mas evidente, hoje à noite a solução. Nós estamos fechados em casa e os bandidos estão na rua, e nem a cadeia. E eu discordo um pouquinho com o que o nosso governador falou, que tem pessoas que estão cumprindo pena, que já... Olha, isso aí deve ser um número ínfimo, porque hoje ninguém empreende mais nada. As pessoas às vezes matam e continuam soltas. Está aí o assassino do Edson Gomes. Sim. Que matou os traficantes estão ficando soltos também. E esse assassino do Kuhn, ele está solto, né? Tá. Já matou 2. Tá, e o Kuhn está onde? Cumprindo pena onde? No cemitério. E a então, quem sabe a gente troca aí. Quem sabe a gente troca. Mas só um pouquinho, essa questão de ter gente aí que teria que estar presa e não está, é a falência do sistema prisional. Quer dizer, tem gente lá dentro, como eu disse, que é colocado lá dentro para se transformar em uma escola de criminosos, para ser um criminoso. Ele não é. Ele entrou sendo, e passou a ser. Então, esta situação, não sou eu que estou dizendo. Todo mundo sabe que o nosso sistema prisional é uma escola de fazer criminosos. Não, é tudo e bem, mistura um sujeito que não é um criminoso, ele cometeu um delito, um pequeno delito, e é colocado dentro de um presídio, e muitas vezes ele já teria que estar em liberdade, porque na verdade a pena dele era mínima, mas ele não tem advogado.
Ele não tem advogado que o defenda e ele simplesmente continua lá dentro. A Defensoria Pública aqui tem 4 mil advogados. Mas tem 4 mil advogados, mas ele tem que procurar a Defensoria. Ele tem que procurar, doutor César, a Defensoria Pública e muitas vezes não tem. Então, a questão do sistema prisional é que essas facções que tomaram conta pelo afastamento do Estado. Exatamente. Doutor Luiz diz o seguinte, mas para um pouquinho, o que tem que fazer hoje à noite? Hoje à noite. Vamos lá, Rio Grande do Norte, 3 dias com os apenados tomando conta, destruíram todo o presídio. Os apenados destruíram? Os apenados destruíram o presídio. O que é nosso? Destruíram, acabaram com o presídio. Então tem mais um problema no Rio Grande do Norte. Aonde as forças policiais tomarem conta daquele presídio de Alcaçaz, e onde é que vão colocar esses apenados? Porque acabaram com o presídio, está destruído. Agora, eu me coloco no lugar do governador e do secretário de segurança. Ele pode fazer uma coisa, determinar imediatamente a entrada das forças policiais, e vai ser um novo Carandiru. Ele vai pagar conta por isso, porque aqueles que estão defendendo a entrada são os primeiros a dizer que as forças policiais atuaram de uma forma incompetente, violenta, descabida. Então, é uma situação muito complicada. Hoje eu vi o governador dizendo o seguinte: o que eu posso fazer? Eu, neste momento, estou dando segurança à população, não permitindo que eles saiam de dentro daquele local, quer dizer que eles não fugam, como aconteceu em outros presídios, eles estão presos lá dentro. Agora, eu colocar as forças policiais lá dentro vai ser um morticídio, inclusive com risco às próprias forças policiais pela situação que está aquilo lá. Então, doutor Luiz, é muito difícil tu dizer qual é a ação que tem que ser tomada hoje à noite para resolver um problema que se acumulou ao longo do tempo e que chegou a um sistema prisional falido como esse. Leva o doutor Luiz Pereira Lima como secretário de Segurança. Eu tiro a imprensa de jogada. Agora aqui no Papa Debate chegou o momento... Vai acontecer. Não terá mais crime. Não terá mais crime. Porque o que estão fazendo com a população, este é o crime. Culpa da imprensa, logo, eu sabia. Claro. Eu sabia. Porque a imprensa noticia isto. Ela noticia o prêmio Nobel, ela noticia quem está estudando em casa, ela noticia quem passou no primeiro lugar visual de medicina, sem cotas. Isso não importa. Chegou agora o momento engenheiro aqui no Papa Debates. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. O SENGE está lembrando que este ano de 2016 levaram a mais 1.800 engenheiros se associarem ao nosso SENGE. E você sabe por que este número não para de aumentar? Porque nós estamos com excelência no plano de saúde com o SENGE Unimed. Temos segurança do plano previdenciário com o SENGE Previdência. Temos desconto em universidades em curso de qualificação. Temos representatividades nas negociações coletivas. Isto são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria. E, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal SENGE e conheça também o serviço de assistência jurídica ampliado em 2016 para os engenheiros das regiões de Caxias do Sul, governador, sua terra, de Rio Grande, terra do... Então é de Rio Grande ou Pelotas? Pelotas. Então, mas também tem quadrado, é Rio Grande e Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo, além da nossa capital e da região metropolitana. Faça como mais de 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao SENGE e descubra todos os benefícios de ser sócio do Sindicato dos Engenheiros. Até porque o lema do Sindicato dos Engenheiros é cada vez mais nosso maior projeto é você. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Os gremistas já tiveram 2 vezes na segundona, não esqueçam disso, está dizendo aqui o Luiz de Pelotas. E o Caxias há quantos anos está na D? Está na D ou Caxias ou está na D? Está na D. Está na D ainda? Está na D ainda. Então você nem pode falar agora. Mas eu não falei. Os dois brincam com o Internacional, tiram sarro e eu levo a culpa. Não, por favor. Paulo, pergunta para o secretário sobre a RS 118. Aliás, está correndo tanto. Vamos concluir a 118. WhatsApp, não vejo
vejo nada de novo. Voo de esteio, aviamão, então e não- é só buraco. Não, mas não tem passado lá. São os mesmos, porque estão cada vez maiores. Não tem Sinto passado ter lá. que me decepcionar com quem acreditava. Abraço a todos, Vanderlei de Coaxirinha. O ex-governador fala bonito, mas na prática, por que ele não terminou a 118? Vanderlei, O Luiz Pereira e o doutor Luiz Pereira Lima também é outro que é só discurso. Está dizendo aqui o Vanderlei de Cachoeirinha. O seu discurso... Aliás, tem buraco na Eu não 116 posso com nome. Tem o buraco César Pacheco, buraco, já tudo com nome. 116, Na 118, na 118. A 118 é um problema crônico, nós fizemos todo o diagnóstico durante o ano, não permitir que fosse investido R$1 durante um ano, porque nós não tínhamos o diagnóstico do que fosse preciso ser feito da 118. Hoje temos, já estamos atuando, o governo já sabe o orçamento da 118, os viadutos todos estão sendo feitos, as obras de engenharia estão todas elas orçamentadas, estamos fazendo a licitação para os trechos do quilômetro 5, do 11 ao 20, do 1 ao 5, começamos as obras pesadas em março, e a 118 vai terminar assim no final desse governo. Governador, o senhor por que não fez a 118? Não, nós fizemos um pedaço da 118. Agora, o problema da 118, o maior problema da 118 é as desapropriações. Quer dizer, tu entra com processo de desapropriação, porque nas margens da 118, quem conhece ali vê que foi tomado. Tá? Então, tu entra com processo de desapropriação, as pessoas entram na justiça dizendo que não aceitam os valores que foram arbitrados para pagar aqueles que estão sendo desapropriados, ou pelo menos estão sendo realocados em um outro local, e aí dá todo um problema. Então, o grande problema da 118, o maior problema da 118 é as margens da 118 e a quantidade de pessoas E compraram? Essas pessoas compraram? Não, mas também ele também comprava mesmo que muitas têm posse e por usucapião, ter posse por terem anos morado ali, ninguém contestou. Muitas estavam nas margens da rodovia em locais que elas não podiam ter construído. Muitos impedimentos para fazer a 118, é uma coisa de louco, que eu leio a barreira sem fim. Não tem impedimentos. O país não tem solução. A BR-290, que eu transito semanalmente, tem um trechinho aqui em Eldorado interrompido, e aquilo eu demorei hoje 1h30 dentro do carro, esperando, porque ele não sabe, já me irrita tanto que eu nem dá, e aí não duplica porque tem duas palmeiras, e o IBAMA, que devia ser extinto, né, não tem por que gastar dinheiro com o IBAMA, aí tem uma palmeira aqui, outra palmeira ali, a estrada não anda, porque não pode derrubar a palmeira, porque na palmeira, Paulo Sérgio, é muito importante, porque às vezes vem uma caturrita, e isso faz o progresso do país. Ora, Paulo Sérgio, por favor. E não anda a estrada. E as pessoas ficam morrendo. Porque a estrada não é duplicada, ficam morrendo. Isso tinha que mudar essa legislação de desapropriação, né? Porque as pessoas invadem e ainda depois tem lucro em cima da invasão. Claro, mas é o que está acontecendo com a ponte do da Arena Guaíba. do Grêmio aconteceu isso. A ponte do Guaíba agora, pessoal. ela pode levantar, mas o que está atrapalhando é que tem pessoas que moram à margem da beira do Guaíba, que não sei quem, que não sei quem. Governador Rigoto, o senhor que foi parlamentar, por que não fazem leis que atingem a bandidagem de forma mais enérgica? O Delcy Zouman, de 13 de maio. Delcy, se não tiver uma mudança no sistema prisional, e quando eu digo mudança, é não só a construção de novos presídios, mas a mudança em tudo. O presidiário tem que ir para dentro do presídio e tem que ter atividades que lhe possam tirar essa possibilidade de conviver com facções, tem que tirar o de alta periculosidade com o de menos periculosidade, tem que fazer uma mudança no sistema prisional. Agora, se não resolver o problema do sistema prisional, qual é a situação? Hoje nós temos no Brasil 530 mil apenados. E nós temos, nós temos 720 mil apenados e tem 510 mil vagas. Quer dizer, são 200 mil apenados a mais dentro dos presídios do que os presídios suportam, 200 mil. Aí o que ocorre? A lei de execuções penais, se ela fica mais dura, o que acontece? Esse quadro só se deteriora mais. Tu não tem onde colocar essas pessoas que o judiciário teria que dizer, olha, vai lá para dentro de tal presídio, não tem lugar. Então, se tu não resolver o problema dos presídios, tu vai ter essa lei de execuções penais branda,
fazendo com que o criminoso termine ficando na rua a partir do momento que cometeu o crime, ele passa 2 anos, 3 anos e está na rua de novo. Mas por que não utilizamos acantonamentos, containers? Esta lei de execuções penais tem que ser mais dura, como diz o nosso telespectador, mas para ela ser mais dura, tu tem que ter um sistema prisional que permita colocar para dentro dele essas pessoas que cometem os delitos. Mas improvisa, containers, acantonamento. Qual é o problema? Os soldados no Haiti eles estão alojados em containers. Por que não pode ter aqui, secretário? Não. Containers? Não. Por que a empresa não pode ter containers? Direitos humanos Tivemos não deixa. as chamadas escolas de lata, que foi chamada bestamente de escolas de lata, era uma solução. O presídio não é lugar, tem que ser entendido por esse pessoal de direitos humanos, os deputados que fazem demagogia para conseguir meia dúzia de votos, que não é lugar de recuperação. Presídio, princípio, é lugar de punição. E a punição é muito triste. Mas é muito mais triste o que eles fizeram aqui, fora, não deixando seu filho ser à noite, causando desemprego, porque o bandido causa desemprego na população. Nós tínhamos um presídio aqui que serviu na Revolução, mas a ilha do presídio, por que não se usa a ilha do presídio? Porque é difícil de fugir. Bom, teve gente que disse que fugiu remando numa De panela. fugir. Mas olha que Não foi isso que fugiu numa panela remando? Numa panela do O Paulo, aqui, eu vou te dizer, eu acho que o momento chegou ao extremo, e as causas foi a ausência do Estado mesmo, sem dúvida nenhuma. Que vai ter que intervir não só no presídio, tem que intervir em muitas ações. Eu acho que esse é o momento bom, chegamos ao fundo do poço. Agora tem que fazer o que tem que fazer, tem que ser feito. Tem que ter ostensividade, tem que haver punição, tem que haver mais vagas prisionais. A família tem que também rever os seus conceitos sobre muitas questões politicamente corretas, que não são politicamente corretas coisa nenhuma. Eu acho que é o momento que a sociedade tem que rever. Nós temos que rever tudo. Paulo Sérgio, para a reflexão da mesa, em nenhuma democracia contemporânea como a nossa está havendo algo como a Lava Jato, o Ministério Público funcionando em harmonia com a Justiça e a Polícia Federal. Somado a isto, temos a ficha limpa e as 10 medidas anticorrupção, bem como o fim do fórum privilegiado. Portanto, existe esperança de termos um parlamento de melhor qualidade, onde não haja esconderijo para bandidos ficarem fora do alcance da lei. Edson Leiria, de Uruguaiana. Também, mas... Tá bom, Leiria? Até lá, né? Até lá. Como veremos? Lá de Uruguaiana, estive em Brasília ontem, o problema de Uruguaiana é dos mais graves. Uma concessão que não deu correta. A concessão da LL, as nossas ferrovias são do tempo do Império, e a LL vem dando sinais, contrariamente ao seu discurso, de desativação da malha ferroviária no Rio Grande do Sul e no Brasil. Na contraonda que no mundo inteiro se faz em países que têm na sua economia fundamental as commodities, minérios, grãos. Aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos um documento produzido junto com a Fies, com a Federação e com a Farsul, setor produtivo, das necessidades que o Estado tem em relação às ferrovias, da necessidade da intermodalidade, um trabalho de integração, governador Rigoto, com o Mercosul, tive várias reuniões com os estados de Entre Rios, de Córdoba, La Rioja e Santa Fé. E a bitola, como é que resolve? Não tem problema, a transposição acontece normalmente. Ali em Uruguaiana a transposição é fácil de containers. O que acontece é que, ao contrário do que existe, a LL recebeu esse documento, nós entregamos o documento das necessidades do Estado para o governo federal, na Secretaria de Transportes, da NTT, no Palácio, juntamente com o governador Sartori. O presidente da RUB, que agora assumiu a LL, fez um discurso dizendo que faria investimentos... Agora é LL? Rumo a LL. Rumo a LL. Que faria investimentos na malha ferroviária. Hoje tem trechos de estrada de ferro que tem que andar 10 km por hora, vagões inadequados, locomotivas ultrapassadas, e nada disso foi feito. Agora ele comunicou o desalfandegamento em Uruguaiana e Livramento. É o primeiro passo para depois desativar aquelas vias. Mas onde secretário, nós tínhamos, só para completar, governador, onde nós tínhamos 3.200 quilômetros de estrada de ferro do tempo do Império, nós viajávamos no trem húngaro, no trem minuano, e também agora menos de 1.900 eu vim de São Paulo a Porto Alegre de trem. Olha, eu diria o seguinte, a pior privatização, a privatização mais
mal feita, foi a do sistema ferroviário. Então, Foi no governo Fernando Henrique, eu acompanhei esse processo. Entendeu a preocupação que eu tenho e o que foi fazer em Brasília? É que está para ser renovada a concessão de São Paulo, que é o filé mignon, que vai do Mato Grosso ao Porto Santos, que vence em 2027 e que estão querendo fazer agora. E se fizerem lá sem olhar para o sul, nós vamos ficar sem ferrovia aqui. Entende? É isso que nós vamos fazer. E até acho que agora depende politicamente de uma ação muito forte para que se renovar lá, que tenha essa obrigação com o nosso Estado. Porque a demanda existe, não existe a qualidade do serviço. O grande problema é que esse processo de privatização das ferrovias foi um processo que as concessionárias, quem assumiu os trechos, não fez aquilo que deveria ter feito. E os governos, começou lá no governo Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, agora no governo Temer. Nunca tomaram uma posição firme de obrigar aqueles que assumiram a concessão de fazer os investimentos que tinham assinado que fariam. O que teria que ter sido feito? No momento que não deu certo, retoma, faz um novo processo, entrega para uma outra empresa. Então, acho que o governo, aquilo que o Dr. Luiz dizia, o que tem que ser feito hoje à noite, nessa questão de ferrovias, faz um levantamento, corta aqueles que não cumpriram os contratos, afasta do processo, chama um novo processo de concessão. Eu não tenho dúvida que hoje os chineses estão muito interessados em investir em logística no Brasil. E tem dinheiro para investir em logística no Brasil. Então, faz um novo processo e entrega para uma empresa que queira fazer o investimento que esses aí não estão querendo fazer. O Brasil foi a terceira malha ferroviária nos anos 50. Terceira malha ferroviária do mundo. E só mudou isso aí quando assumiu o governo Juscelino Kubitschek, que colocou as montadoras e começou a trocar, a incentivar as rodovias. E aí esqueceram, apesar da grande burrada que foi as bitolas, né? Com medo da guerra com o Perón aqui, na época, se eu não me engano, a história conta que Getúlio Vargas mandou diminuir as bitolas do trem. Então, nós temos... É a única parte do mundo que tem um trem... uma bitola estreita que, pelo amor de Deus, tu viaja toda a Europa, viaja todos os Estados Unidos, de trem, a carga dos Estados Unidos, ela atravessa... Estados Unidos? Andei de trem. Eu fui de Nova York a Orlando. Um dia e meio na Amtrak, uma empresa muito boa, uma viagem diferente, atendimento bom, igual aquela nossa viagem que nós fizemos de Madrid a Barcelona. Lembra, né? De triste memória. Não, para mim não foi, não. Já passou. Agora já passou. Teu aniversário foi mais importante. Ele foi assaltado em Barcelona, na estação férrea de Barcelona, delegado da Polícia Federal. Não foi não. Por favor. Paulo Sérgio, isto que está acontecendo nos presídios iria acontecer para os políticos, governantes, desde a democratização, deixaram a Bangu e mentem quando falam que o Brasil tem a segunda maior população carcerária do mundo, mas a maioria está nas ruas, com indulto, pulseiras eletrônicas, etc. Estão presos só no papel. E pergunta ao secretário, já falou sobre a RS-118, o Júlio de Gravataí, já está respondido. A 118 é o quadro da falência do Estado. Não concluiu 22 quilômetros em 20 anos. Só para dizer o que é a questão da população carcerária, os Estados Unidos é o que tem a maior população carcerária do mundo. Presa. 2 milhões e 200 mil que maravilha, presos. Que maravilha. E um sistema prisional que é exemplo no sentido de cumprimento de pena, de rigorismo e de uma legislação que faz com que a pena seja realmente cumprida. Lá não tem visita íntima. Mas então, nos Estados Unidos, falando do Brasil, deve estar em 5º lugar em população carcerária. 5º lugar, com em torno de 720, 730 mil apenados. Quer dizer, muito distante de países como os Estados Unidos, que é 2 milhões e 200 mil. Mas é que lá os presos estão presos, aqui os presos estão soltos e nós estamos... A nossa população carcerária aqui, que os jornais publicam errado, é em torno de 200 milhões. 200 milhões de pessoas presas no Brasil. Eu sou um deles. Então, esta é a grande verdade. Encarcerado dentro da própria casa. Claro, esta é a grande verdade. Olha aqui, eu não vou ler mais e-mail nem WhatsApp que não tenha identificação, senão tem uma infinidade aqui sem identificação. Vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto, hoje é o doutor Gilberto Schwartzman, viu? Não tem ninguém da equipe dele, viu, doutor Luiz Pera Lima. A doutora Cornélia? Não, hoje não está. A doutora Daniela não estará, a doutora Lídia
Longinóis também não estará o próprio doutor Gilberto, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Também. E grande conselheiro do Grêmio agora, graças ao Daniel Flores que o colocou lá. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Tenho dito aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar cada vez mais na ciência, pois há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Isso faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa, mas contra o câncer. Uma pesquisa recente, incluindo mais de 300 pacientes com câncer de pulmão, que foi apresentada no último Congresso Europeu de Oncologia na Dinamarca, que aconteceu há poucos dias, sugere que em certos tipos de câncer de pulmão, a imunoterapia pode produzir resultados superiores aos obtidos com a quimioterapia e com muito menos efeitos colaterais. Converse sobre isso com o seu médico. Doutor Pedro Westphalen, falta diálogo do governador com os deputados federais do PP? Olha, pelos deputados federais eu não posso falar. Falam os deputados federais. Conosco não falta. Sim, tem dois grandes representantes, né? Pelo contrário. Pedro Westphalen e Nani Paulo. Duas das mais importantes secretarias do PP, governador. Não só diálogo, como nos dá autonomia para fazer o que tem que ser feito, sem nenhum problema. Não tem nenhum problema de interlocução. O governador Rigoto conhece bem ele. Foram professores do cursinho juntos, lá em Caxias do Sul, né? E não fomos vereadores juntos, fomos deputados juntos. E governadores também. Então, veja bem, a história é muito junto. Não tem conosco. Eu me lembro do governador quando criou a torcida jovem do Caxias. E não vejo dele. Quantos anos, hein, governador? O senhor era um menino na época, né? É verdade. Que idade o senhor tinha? 23 anos. 22 anos. Criou a torcida jovem do Caxias. Ligado ao futebol também, doutor Pedro Westphalen. Aqui foi presidente do Guarani de Cruz Alta, inclusive. Coloquei na primeira divisão do Guarani 2 vezes. Eu saí e ele descia para a segunda. Mas quando o Guarani ia para a primeira, eu ia para a terceira, porque eu quebrava. Mas não há nenhum problema com o deputado federal. Aliás, convocou várias reuniões de deputados federais, talvez eles que não tenham tempo dele. Eu só queria esclarecer isso. Não ficar. Não, acho que não. Os deputados federais têm uma atividade em Brasília e eu já vi ele convidar mais de uma vez para reuniões e os deputados federais não aparecem porque não tem tempo. Conversar ele conversa, mas dialogar ele dialoga? Olha, conosco dialoga. Com os federais não sei como é que tem que falar, são os federais, né? Uhum. Quem tem queixa é que se apresente. Não é um problema interno do PP, então? Aqui do Diretório Regional do PP? Eu não vejo esse problema. Não está esclarecido. Até porque não seria um contrassenso. O governador tem duas das mais importantes pastas com o PT. Que estão dando resposta. Transportes, que estão dando resposta. E a da agricultura. Então, como é que não tem diálogo? Se entregou duas pastas importantes. Além de outras tantas colocações dentro do governo. Né? Se o PP não está satisfeito, sai. Não tem nenhum problema em largar. O PP vai com candidatura própria? Da minha parte... Já dialogaram, já pensaram nisso? Eu acho que todo partido grande tem que pensar nisso. Se não pensar nisso, tem que ser partido pequeno. Se vai ser ou não, é uma outra situação lá na frente. Mas a partir do tamanho da dimensão do PP, que tem 144 prefeitos, vice-prefeito de Porto Alegre, vice-prefeito de Santa Maria, cresceu muito na região metropolitana, tem uma história de realizações muito boa, tem que pensar nisso aí, não tem como pensar. Eu até quero perguntar para o governador Rigoto, o senhor não é um soldado, o senhor é um general do PMDB. É verdade. Qual é o seu futuro político? O senhor já pensou, já traçou nisso? Primeiro, eu não sou general do PMDB. Se eu fosse general do PMDB, o PMDB, como um partido grande, esse sim é grande, nacionalmente, é um partido que está capilarizado pelo Brasil inteiro. Se eu fosse general do PMDB, se eu tivesse voz no PMDB, o PMDB não teria cometido os erros que cometeu ao longo desses anos, de ficar a reboque de partidos que não têm a história do PMDB, que não tem os quadros que tinha o PMDB, e eu não estou falando da cúpula, por favor, eu não estou falando da cúpula, porque quem é responsável por esses equívocos é uma cúpula que procurou se beneficiar dos cargos, dos espaços, dos favores de governo e empurrou o PMDB para não ter uma candidatura própria à presidência da República, até para perder a eleição, mas ter um projeto nacional seu. Então eu não sou general, se eu fosse general, o PMDB não estaria hoje com rótulos que tem,
pelos equívocos, pelos erros, pelas bobagens feitas por uma cúpula que só procurou levar vantagem se agregando a partidos que não tinham história, que não tinham trabalho. Infelizmente, governador, vai acontecer de novo isso. O PMDB não terá candidato. Eu não duvido nada. Né? E irá a reboque de algum. Me perdoa também, pode meu ser. caro colega e deputado. O PP é igual, em menor grau. Vai a reboque, Nacionalmente não muito tem menor, condição de ter candidato a deputado. Aqui no estado está muito bem o PP, hein? Não, peraí um pouquinho. Não Quantos tem condição. prefeituras Não, tem o PP? 144. Quantos vereadores? Mais de 1000. mas peraí um pouquinho. Eu quero saber Porto Alegre, etc, etc, etc. Novo Aqui tem um vice-prefeito. Não, mas vice não. A vice não quatro- conta? Não, Quatro conta quando é vereadores governador, quando é para presidente. Quatro Conta vereadores muito aqui. mais do que presidente. Né? Sarney, Itamar, etc. E agora o Temer. Aliás, Mas no caso- o PMDB só chegou à presidência da carona. Só, assim ele chega. Só na Então, carona. o PP tem o mesmo problema. Porque ele não terá um candidato a governador, não tem alguém até o momento. Até o momento. Mas que tem uma densidade eleitoral. Não, pode não ter para ganhar, mas tem que ter para competir. Para fazer Mas não bancada, vai para competir. dizer. Não, mas por quê? aí- Mas como que não no primeiro Não turno? vai, mas Mas como? Já competiu. Perdemos com Turra, perdemos com o Celso Bernardes. Tem que ter candidato, sim. Se não- tem que fazer bancada, tem que fazer acho partido. Não, acho que está bem. Pode vai- não ser vai ganhar. fazer 10 votos. O PMDB vai, perdeu a grande oportunidade quando Não conhece o quadro o jovem cidadão que está ao nosso lado. Esse eu aqui, conheço muito bem. Um quadro de jovens bons. Muito Quando bom. o governador Germano Rigoto foi sacaneado pelo Eduardo Cunha, foi a grande oportunidade do PMDB concorrer com um homem forte à presidência da Na República. verdade, naquele momento, eu disputaria uma presidência com o Geraldo Alckmin de um lado e com o Lula de outro. Alguém diria, chance zero. Tá? Só que eu sei que quando eu andei pelo Brasil, pregando que o PMDB teria que ter uma candidatura própria, tá? Eu via brilho nos olhos dos companheiros do PMDB Brilho. que não concordavam com aquela postura da cúpula do partido, que uns já estavam ligados ao Lula e outros já estavam indo na direção do Geraldo Alckmin. Quer dizer, havia já uma disputa por quem poderia se aproximar mais e, claro, que quem passava a ser o favorito para ganhar a eleição tinha uma participação maior dessa cúpula. Então, infelizmente, naquele momento, Paulo, eu senti que a base do partido, e aí, doutor Luiz, é uma base que se tu tiver uma proposta, se tu tiver um projeto, tu tens um tempo de televisão e um grande tempo de televisão, uma capilarização pelo Brasil inteiro, eu não tenho dúvida, podia perder a eleição, mas tu perdia a eleição com dignidade, com projeto e sem estar agarrado a cargos, a espaços. Mas esse é o problema. O problema é o número... Governador, é o número de cargos que cabe ao partido A, B, C que está em disputa. Esta é a grande verdade. Por isso que o partido tem que ter candidato. Vamos agora ao ponto final, com a FG Business School e com a Gemo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar o ponto final com o doutor Alceu, para quem não sabe, Alceu, César Pacheco. Ele esconde o Alceu dele. É que fiquei conhecido desde menino com o nome de César, então mantive. Mas tenho um grande orgulho do nome de Alceu, que é nome de poeta, né? Nome de Foi pessoas homenagem ao importantes. governador Alceu Colares? Alceu Colares também, inclusive, deve estar nos assistindo, mando um abraço para ele. O que eu posso dizer, o ponto final, é que o Grêmio está tentando montar um time, né, para disputar a Libertadores. O mais importante foi manter a base campeã da Copa do Brasil ano passado. E o presidente Romildo e a sua diretoria sabem que, acrescentando aí 2, 3 jogadores de bom nível, já veio o lateral, pode fazer uma boa apresentação na Copa do Brasil, na Libertadores, nesses todos, o Campeonato Brasileiro da Série A, esses todos os torneios e campeonatos que vai participar. Então, que a torcida gremista confie, porque vai dar tudo certo. Olha aqui, estou recebendo aqui os WhatsApps do General Denardi aqui, Roberto Bandeira Pereira, por favor. Ó. Que audiência, governador Jair Soares, um abraço. E ao homem do governador Jair Senadinho. Soares. Um abraço. Não, esse aqui não é o Senadinho, esse é Amigos para Sempre. Ah, tá. Doutor Pedro Westphalen, nosso médico,
deputado e secretário de Transportes. Agora, nós não podemos perder as esperanças. Eu vejo que nós estamos conseguindo fazer uma mudança no modal de transporte no Rio Grande do Sul. Tivemos hoje a prestação de contas do crescimento do Porto de Rio Grande, do crescimento do Porto de Pelotas, que nós conseguimos reativar, estava desativado, modificou não só o Porto, aquela região toda, Rio. Mais de 800 empregos diretos e indiretos, a estrutura daquela região mudou e já está se transportando a mais de 2.500 toneladas entre madeira e celulose pelo Guaíba. A ativação do terminal Santa Clara com contêineres de Caxias do Sul, já com um navio trabalhando lá e mais 2 proximamente. Esse processo das ferrovias, estamos muito atentos. Implementamos o processo de incentivo à aviação regional no Rio Grande do Sul. Em março ou abril começaremos a voar para Santo Ângelo, na integração regional, e estamos recuperando das estradas do Estado com os recursos de um processo que não tinha programas e hoje tem. Então, o que falta no Brasil, no Estado... E o intermodal de Cachoeira? Intermodal de Cachoeira, a LL não quis fazer a chegar até a Cachoeira. Isso é um absurdo. LL. São 8 quilômetros ali. Tem que derrubar essa LL. 8 quilômetros, tem que fazer isso. Não é possível. Então, dá para fazer. Dá para fazer. A LL é a Oi. É a privatização da CRT, é a mesma coisa. Dá para se fazer. Doutor Luiz Pera Lima. Só não tem Aliás, solução. olha aqui, tu nem vai responder esse telespectador que te mandou aqui elogios rasgados. Michel Dilmo. Nem vou dizer. Não, eu estou com o endereço do senhor Michel aqui. Deve ser frio, mas deve ser endereço frio. Você vai botar o endereço, ele não tem coragem de botar o endereço dele aqui. Mas o Michel. Não, Michel Dilmo. Ele é Michel e Dilma, né? O endereço certamente, ele é petista. E como todo petista... E usa o nome falso, não tem coragem de botar o nome dele. Botou o endereço provavelmente que é falso. E curiosamente, ao ler essa carta... Até o hotel deve ter o nome dele, Hotel Regina. É o Hotel Regine. Hotel Regine de Paris. Né? Fica na Place de Pyramide. Então, sabe, é como todo petista adora a Place de Pyramide, Champs-Élysées. Odeia a Coreia do Norte. Odeia Cuba, Coreia do Norte, não gosta. De modo que ele cometeu esse deslize psiquiátrico em ter escolhido ou eleito esta folha, que estava de certo numa gaveta velha de tanta viagem que ele faz, provavelmente à custa do Estado. Porque se fosse do seu dinheiro, ele não iria. Está respondido aí ao Michel Dilmo. O endereço acho que é frio. Deve ser frio, totalmente frio. Governador Germano Rigotti, seu ponto final. Nós quantas vezes falamos aqui que o Copom, o Banco Central, tinha condições de reduzir mais rapidamente a taxa básica de juros. Né? Falávamos, dizíamos que era um conservadorismo absurdo que fazia o jogo dos grandes bancos, da especulação. Pois bem, agora o Copom resolveu acelerar o processo de redução da taxa básica de juros, reduziu em 0,75%. E anunciou que vai reduzir mais rapidamente. Só que a pergunta que faço, e o custo por essa demora? Custo para a economia, para o emprego, para o desenvolvimento, quer dizer, o custo da demora de pensar que era possível reduzir taxa básica de juros sem comprometer a meta de inflação. Aí a inflação vai chegar este ano, segundo todas as previsões, em torno de 4,4%, 4,5%, dentro da meta estabelecida. As pessoas não estão consumindo porque não tem dinheiro para consumir, essa é a verdade, não tem consumo por causa da recessão, por causa do desemprego, então não precisa ter alta taxa de juro para combater a inflação. E parece que agora o Copom, o Banco Central, resolveu se dar conta disso e começou a reduzir taxa básica de juros. Eu espero que a próxima reunião, a redução se mantenha nesse patamar e não seja nada irresponsável. Na época do governo Dilma, eu lembro que num canetaço reduziram 7 pontos percentuais. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer uma redução que seja uma redução populista, irresponsável e que vai criar problema depois. Agora, que o Banco Central, que o Copom já podia ter reduzido o juro, e sabe quanto que vai ser a economia? Calcula-se que nós vai chegar no final do ano, o juro hoje está em 13%. Pode chegar no final do ano em 9,50, 9,75. Se chegar em 9,50, 9,75, sabe qual é a economia que o governo vai fazer na rolagem da dívida em um ano?
70 bilhões de reais. Nós não temos mais tempo, temos 2 minutinhos ainda. 70 bilhões de reais que podem ser utilizados em segurança, em educação, em saúde, em infraestrutura. Deixa eu fazer uma colocação sobre o que custa hoje o funcionário, que é o grande problema do Brasil, é esse custo para a empresa e para a indústria. O rapaz recebe 10 mil reais por mês. Ele vai pagar 40 reais, 4 mil reais de imposto. Sobra 6 para ele. Desses 6, ele vai pagar provavelmente mais 3 de imposto, porque ele não ligar o rádio, também está pagando imposto. Está pagando imposto de gasolina. Então ele vai ganhar 3 para poder ganhar. Só que para a empresa, isso custa 20. Esse é o problema do Brasil. São essas leis trabalhistas que acabaram com a indústria, acabaram com o emprego e acabaram com as empresas. Está dizendo aqui o nosso Ganha amigo, 3 de 20. Né? Nosso amigo Marcelo Portes, que o presidente das Filipinas reduziu 80% a criminalidade lá. Aqui diz 2 momentos antagônicos. Vivemos o governador Rigoto, que deu todas as condições para transferir as operações do Porto de Porto Alegre para o Cais Navegantes. E agora o governador Sartori indo para a história com a extinção da SPH. Lamentável o Tito Vieiro dizendo isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A extinção da SPH vai passar para o Porto Rio Grande, o controle das hidrovias e dos portos, ele tem que ter operação privada. Vai a Amsterdã, é um povo público, porto público, e a operação toda é privada, é o melhor porto do mundo. Não tem nenhum problema, funciona perfeitamente. Vai a Rio Grande do Tecom, a operação é privada. É um dos melhores portos do Brasil hoje. O Roger aqui diz, nunca ouvi falar em separar os presos conforme o crime praticado. Não, mas uma tá das certo, coisas que podia ser feita. Né? Aí está certo, aí o produto está correto. Obrigado, doutor Luiz Pera Lima, doutor Germano Rigoto, obrigado, César Pacheco, doutor Pedro Westphal. Vamos no Senadinho hoje? O senhor é um homem assíduo no Senadinho, quero lhe parabenizar o senhor. E gosto é muito de assíduo. Gosto muito da companhia de você. Tem uns e outros aí que estão, olha, vai, ó. Doutor Luiz vai eventualmente. Olha, tá com muita falta lá. Vou ter que abrir uma... E ganha jeton, assim mesmo. Não, recebe jeton. No nosso, é um grupo que nós temos aí, nos reunimos às terças-feiras. Obrigado pela sua atenção, vem aí, de vermelho, toda de vermelho, Vera Armando. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.